Bom dia a todos. O dia de hoje vamos ver o comportamento de um pêndulo simples, um pêndulo ideal, que se caracteriza porque eh, a sua corda não é estirável, eh, ela é atachada a uma massa e vamos considerar também que não há fricção no movimento desse pêndulo. Vamos descrever o pêndulo aqui, vamos desenhar. E temos, por exemplo, um suporte, temos uma linha vertical aqui, e temos uma corda. Essa corda é inestirável, significa que não se pode estirar. Aqui, atachado ao corpo, temos uma massa, um corpo de massa M, atachado ao pêndulo, a corda, digo. E aqui, vamos ter o ângulo, que vamos chamar θ, que inicialmente, ao equilíbrio, esse ângulo é zero, já que o pêndulo está paralelamente vertical a essa linha vertical aqui. Quer dizer que o pêndulo, no seu estado de equilíbrio, o ângulo θ é igual a zero. Podemos descompor várias forças nesse pêndulo aqui. Temos a força de fricção da corda, nesse caso, que vai ser igual a menos a atração de Fissel. E temos a atração de Fissel aqui. Essa atração de Fissel que vai se anular com a força radial da corda aqui. Descompondo isso, aqui temos a força gravitacional, menos mg, que vai fazer com que o corpo se move, se oscila. Esse corpo de massa M oscila. Vamos descompor essa força aqui. Quando o pêndulo tenha um certo ângulo θ inicial, é quando começa o movimento de oscilação. A equação diferencial que descreve o movimento de oscilação que assim se deriva, o podemos descrever segundo essa fórmula. Daqui podemos desprender que a força G vai ser igual a mg por sino de ângulo θ. E a força gravitacional F aqui, podemos descrever como mg, aceleração gravitacional nesse caso aqui. Do movimento do pêndulo, surge a equação diferencial, em que a aceleração da massa em movimento se pode descrever segundo essa fórmula aqui. A longitude do pêndulo pela aceleração da massa vai ser igual a menos m por seno de ângulo. M por seno de ângulo, sino de θ. Ok? Segundo a formulação que isso aqui se pode derivar, a aceleração angular do movimento desse pêndulo aqui, da massa do corpo atachado ao pêndulo, vai depender pronto, vai ser inversamente proporcional à longitude, já que quando a longitude for maior da corda, do pêndulo, a oscilação será a aceleração, né, que deriva sobre a oscilação do corpo será menor. Daqui podemos desprender que a aceleração angular da massa do corpo atachada ao pêndulo seja igual a G
sino de θ sobre L. Se hacemos assim, que ômega igual a θ daqui, ômega igual a velocidade angular, nesse caso, aqui temos a aceleração angular, aqui seria a velocidade angular, podemos daqui deduzir que a derivada do ômega, que seria a derivada disso aqui, seria igual à equação anterior que temos aí. Seria igual a menos G sino de θ sobre G por ΔT, nesse caso. Já que é com tempo. E aqui, Δθ, que é que nós temos aqui, vai ser igual a ômega ΔT. Também vamos precisar o período de oscilação harmônica. Vamos definir, desculpem aqui, vou sublinhar as equações principais que nós vamos simular em Python, que seria o tempo de oscilação harmônica é igual, por definição, a 2 por π por raiz quadrada de, já que o tempo é proporcional à longitude, sobre G. Essas três equações vão nos valer para simular o comportamento do pêndulo ideal simples. Faço questão de ver bem, que vejam bem isto aqui, da fórmula que aqui se deriva. Espero que vejam bem. Então, isso é que nós vamos simular em Python aqui. Já fiz ontem o vídeo em francês. Vou fazer agora em português, não voltando a escrever de novo. Aqui, para a simulação do pêndulo ideal simples, e que depois, ao longo da simulação, veremos que quando ele tiver frição, nesse caso como o pêndulo real, qualquer pêndulo real tem sempre alguma fricção. Não pode oscilar-se sem oposição. Seja a oposição do ar, seja a frotação com uma superfície. Isso veremos quando vamos introduzir o fator de frição, como é que vai oscilar o pêndulo. Nesse caso, vamos ainda simular o pêndulo ideal, sem fricção. Depois vamos simular o pêndulo ideal com fricção. Aqui o primeiro que temos que fazer é importar as livrarias que são necessárias para levar a cabo a simulação. A livraria para o desenho, aqui a livraria numérica e para a animação aqui. Aqui começamos por definir as variáveis, a longitude do pêndulo, a massa do corpo atachado ao pêndulo, o B é fator de frição e G a constante gravitacional, que tem o valor 9,81. Aqui definimos uma função da ordinary differential equation, equação ordinária diferencial, ok? Em português, e que vamos dar essas variáveis, o ângulo, a frequência e o intervalo de tempo ΔT. Essa expressão aqui é uma expressão de fator de frição, que eu vou referir quando o pêndulo se move com uma certa posição, seja de frição como do ar. Aqui, finalmente, começamos por definir a equação que deduzimos do movimento do pêndulo, esta aqui. Nesse caso aqui, tirei o fator de frição, em caso de que ela tenha uma certa frição, não seja tão ideal o pêndulo. Aqui defini a velocidade θ, conforme também descrevi na teoria do movimento do pêndulo. Finalmente, retornei esses dois valores aqui. Aqui vamos aplicar o método de Euler para melhor levar a cabo essa simulação do pêndulo simples. Para isso, começamos por chamar a função anterior que nós definimos aí, e daí começamos a juntar o estado seguinte.
nesse caso aqui. Retornamos esses valores, vamos aplicar o método de Euler, certo? Definindo a função Euler método, que vai finalmente ter aqui variáveis iniciais do ângulo, o ângulo inicial θ, a oscilação angular inicial, o intervalo do tempo ΔT e o número de passos que será necessário para levar a cabo toda a oscilação do pêndulo. Vamos alocar uma certa memória a θ vai ser considerado como uma lista de n mais 1 zeros, por onde alocar, porque será uma lista em forma de memória, onde nós vamos alocar as variáveis que aqui vamos tratar, começando ainda por os primeiros valores iniciais aqui, o ângulo inicial e a velocidade angular inicial, ω0. Para isso, fizemos isso aqui. O primeiro valor vamos meter no índice 0, porque o θ é uma lista que começa com o primeiro valor 0. Como começamos, alocamos a memória de tudo 0 para podermos substituir os valores reais. Começamos por eu substituir, né, o primeiro valor, que é o θ0, o ângulo inicial, faz com que o pêndulo comece a oscilar. A velocidade angular inicial aqui e vamos aplicar o foro aqui para que o fizemos ao largo de todo o intervalo que nós vamos definir, que é até o n, né? Assim poder oscilar o pêndulo todo completo, desde o primeiro ângulo inicial e sucessivamente. Vamos retornar esses valores aqui. Finalmente, antes disso, vamos ter que definir os valores iniciais que nós atribuímos aqui, que são o θ sub 0 e sim, com valor em radian de 3, e a ω inicial, da oscilação inicial, a valor de 50. Aqui temos o número de passos n, e finalmente aqui definimos o tempo de oscilação harmônica, que já descrevemos aí. Aqui o intervalo de dt que vamos dar, que vai depender desse tempo de oscilação, e o número de passos. Chamamos aqui o método Euro. Do método Euler, nesse caso aqui, começou a oscilar, começou a haver um primeiro ângulo inicial, um segundo ângulo inicial e todos os ângulos θ. Disso, vamos definir uma função get-coordenada que vai ter esse como parâmetro. Como parâmetro, esse θ, os vários θ vai ser como parâmetro, e que também vai nos facilitar calcular os valores, as coordenadas em seu componente x e y. Retornamos esses valores, chamamos essa última função aqui, já que esses valores x e y vão ser válidos para a animação do pêndulo. Vamos chamar a figura que vamos animar, damos um tamanho a essa figura, que é de 5 por 5. Vamos definir aqui os limites em x e y, que vai ter a nossa figura, que vai de -1 a 1 para o x e para o y. Aqui vamos dar o braço, vamos definir aqui o braço, o elemento braço, que demos o color azul. Vamos aqui definir a bola, desde um princípio, do seu valor inicial, de tamanho 0.1, que vamos dar a cor vermelha. Ajuntamos essa bola aos eixos Y e Y, demos um número de frame sou eu como quadro em português dizendo, onde vai mover o pêndulo todo. Finalmente aqui vamos definir a função animar. Essa função animar vai ter que animar sequencialmente a todos os pontos que nós definimos aqui. E finalmente, aqui vamos começar a unir o braço da bola desde o centro, em todos os pontos, ao largo de todo o movimento de oscilação do pêndulo. E aqui vamos fazer com que o braço se mova simultaneamente em todas as coordenadas de todos os pontos.
coordenadas X e Y. Finalmente, aqui chamamos a função animação e o que fizemos aqui é compilar. E veremos como é que isso funciona compilando. Eu comparto convosco que isso exatamente compila corretamente. Nós dissemos que ela tem um fator de frição. Isso faz com que o pêndulo oscila com uma certa relantia, como dizer que oscila devagar, depois continua a oscilar. Isso é devido à posição que um pêndulo, qualquer outro pêndulo real tem. E veremos que quando vamos tirar o fator de frição, o pêndulo vai oscilar sem repouso. Vamos lá, voltar de novo no programa anterior que nós tínhamos. Vamos compartilhar esse programa anterior e vamos ver aqui que quando nós tiramos o fator de frição aqui, o comportamento do pêndulo vai ser exatamente diferente. Vai oscilar sem repouso. Vamos a voltar a oscilar isso. E veremos exatamente que o comportamento do pêndulo agora não tem paragens. Ele oscila continuamente porque não tem frição nenhuma. Não tem o fator de frição D que nós retiramos aí. E realmente isso é que eu queria compartilhar convosco em Python. Espero por vocês, pelas próximas aulas, continuarmos com o sistema dinâmicos em Python. Muito obrigado. Espero que vos haja servido. Obrigado.